E aí, massa do galo, eu sou o Luciano Clávios, você está no Identidade 13, é a máquina de notícias do Galão no YouTube. E esta máquina de notícias, hoje pela manhã, eu trouxe o vídeo, pessoal, eu fui, pra dentro da diretoria do Atlético e também do Luiz Felipe Scolari. Vale muito a pena você conferir esse vídeo. E quem foi também, pra dentro, foi o Edu Panzi e o Léo da Rádio Itatiaia. Assustador o que eles falaram e eu concordo e muito. E lá no nosso Instagram também tá bombando os nossos últimos vídeos, os nossos últimos stories. Então segue a gente por lá também no Instagram, que tá demais, o Instagram do Luciano Clávios. O link está no primeiro comentário fixado e também na nossa descrição. É só você clicar, será direcionado e seguir a gente lá no Instagram, beleza? Massa atleticana, eu vou trazer para vocês aqui agora umas falas aí do Edu Panzi da Itatiaia, a Rádio do Menin e também do Léo Figueiredo. Falaram do Luiz Felipe Scolari e também do Alisson. Enquanto eu coloco na tela, vai sentando o dedo nesse like. O like é muito importante, mas o like é muito importante. Todo mundo sentando o dedo no like. Faz o seguinte hoje, compartilha esse vídeo também, compartilhe geral. Todo atleticano tem que assistir esse vídeo. Assista até o final e vai valer muito a pena. Deixa o seu like e se inscreva aí, beleza? Edu Panzi, Léo Figueiredo da Rádio Itatiaia. Vai ficar um pouco embaçado pra gente não ter os direitos autorais aí do YouTube, beleza? Mas é o Edu Panzi e o Léo Figueiredo agora aqui na tela do nosso Identidade 13, olha só. Eu estou embasbacado com a primeira resposta do Felipão, que eu anotei a frase. Técnico não tem o que explicar. O treinador que trabalha com o time durante a semana, que a imprensa não vê. Olha só. O treinador que dá entrevista coletiva depois dos jogos, não é o Filipão não, são todos os treinadores no planeta. O do Atlético fala que ele não tem o que explicar. Aí eu te pergunto, ele não tem o que explicar ou ele não sabe o que explicar? Não, acho que ele não quer explicar. Sabe? Não sabe. Isso... Eu fico imaginando como que hoje o Atlético tem uma gestão tão profissional, como que isso deve soar pra turma lá em cima. Sem brincadeira. Pô, a gente constrói um estádio top, tem uma torcida grande, gasta uma baba de dinheiro, tem Hulk, tem Paulinho, contrata o Scarpa. Aí o time vai pra final, o treinador chega na entrevista coletiva e fala que ele não tem o que explicar. Como assim? Sem brincadeira. Eu acho que essa situação, Filipão, torcida, que não é nenhuma novidade, ele não é o primeiro nem o último treinador que a torcida não vai gostar, ou que a torcida vai pegar no pé. Mas se isso não importa a ele, existe a parte do clube. Se isso não incomoda a ele, mas ele representa um clube muito grande. E não estou nem entrando em escolhas de campo, porque eu discordo das escolhas, mas aí vai da opinião dele agora. A falta de respeito com o clube, com o torcedor, não, eu não tenho o que explicar. Então, assim, eu não sei até onde vai essa situação do Filipão, de simplesmente não quero explicar, não quer. Cara, impressionante isso. O Atlético é um clube muito grande, mas muito grande mesmo. Concordo. Pra chegar numa entrevista coletiva como essa, uma atitude patética. Patética. Sabe? Eu não sei com toda sinceridade, porque como que o Atlético vê isso? Porque dentro do campo a gente viu o Hulk falando, viu os jogadores falando, todo mundo tá vendo as situações que o Atlético enfrenta, as dificuldades que o Filipão tem com o time ali. Seria o segundo tempo do Atlético, ele fez uma mudança, e não é nem porque o Rubens é um craque, ele simplesmente colocou os caras do jeito que os caras jogam bem. O Atlético com 2 minutos ele fez uma mudança realmente. Então assim, eu não sei até onde vai ser levado dessa maneira, mas eu confesso que eu fico irritado com uma entrevista coletiva quando você espera do treinador explicações do que deu certo, do que deu errado, do que tem sido feito, do que vai ser feito, e ele te responde que ele não tem o que explicar. Eu vou tentar primeiro fazer o que o Filipão não quis fazer, né? Explicar o que foi o jogo, a começar pelo começo, pelo primeiro tempo, quando o Atlético
inicia o jogo com uma postura tática que iniciou o campeonato, com 2 volantes, com o Paulinho aberto por um lado, com um dos meias aberto pelo outro, o outro centralizado e o Hulk de centroavante. O Paulinho correndo na linha lateral, acompanhando ponta ou lateral adversário, com a obrigação de retornar, de recompor, com o outro jogador aberto pelo outro lado. Num primeiro momento, quem foi esse jogador foi o Scarpa. O Atlético inicia o jogo com o Scarpa pela direita, o Paulinho pela esquerda e o Igor Gomes centralizado. O Atlético toma o primeiro gol, o Filipão inverte, traz o Paulinho para o lado direito, abre o Igor na esquerda e centraliza o Scarpa. E deixa o Hulk como centroavante isolado. A pior parte do Hulk desde que ele chegou ao Atlético, o pior Hulk desde que chegou ao Atlético, é o Hulk centroavante isolado, brigando, trombando em zagueiro, jogando de costas pro gol, sem uma dupla. Ô, Du, me perdoe te interromper, mas você não acha que isso inclusive identifica o comportamento do Hulk? Deixa eu só dar uma parada aqui. Segundo o Edu Panzi, é o pior Hulk até hoje no Atlético. Aí o Léo Figueiredo vai complementar. Será que é por isso que às vezes ele fica nervoso dentro de campo? Achei interessante isso aí também. O quanto que o Hulk fica irritado e ele vai ficando frustrado, aí ele começa a reclamar com a arbitragem, aí ele vai das faltas, ele começa... Porque o jogo não acontece pra ele. Isso já foi tema de debate nosso, né? Em outras oportunidades, exatamente, o Hulk jogando dessa maneira, o quanto ele fica incomodado, exatamente, jogando dessa maneira. Eu concordo em partes com o Filipão que falta um pouco dos caras em campo. Quando você joga com 2 volantes e abre 2 jogadores, esses 2 jogadores que estão abertos, eles têm uma obrigação. Assim como qualquer ponta no futebol mundial tem uma obrigação. Se você assistir um jogo do Real Madrid, do Léo Figueiredo, o Vini Júnior, que é melhor do que todos os jogadores do Atlético, ele volta, ele tem uma obrigação de recompor. Exatamente. Mas existe a característica do atleta. Esse time do Atlético, esse grupo do Atlético não tem condição nesse momento de jogar dessa maneira. O Paulinho não entrega recompondo, o Igor Gomes não entrega recompondo, o Scarpa um pouco mais. O Hulk não é um jogador para pressionar a saída de adversário. Então o Atlético sentiu demais jogar dessa maneira, que ele inicia o campeonato jogando assim. Os primeiros jogos do Atlético foram nesse esquema, 4-2-3-1. O Atlético só veio a mudar isso no segundo tempo do jogo contra o Tombense, quando ele passa a ter um volante, aí muda esse sistema tático e depois mais pra frente joga até num 4-4-2. E hoje volta pro segundo tempo jogando daquela maneira que a gente falou a semana inteira, Léo. Falei, olha, o Atlético no jogo da Arena MRV, no segundo tempo, quando entra o Alan Franco, ele saca o Alisson, o Atlético termina o jogo, claro, antes das saídas de Paulinho e Hulk, com Scarpa pela direita, Rubens pela esquerda e uma dupla de volante. Se você tem a vantagem, não tem problema começar o jogo dessa maneira. O Filipão optou por não começar, respeito. Mas deu muito errada a escolha do técnico, por culpa. Claro que tem culpa do técnico e tem culpa dos atletas em campo. Falta um entendimento de jogo, talvez, e a característica desses jogadores não serve para esse sistema tático do Atlético. Isso para mim tá claro, muito claro. Aí no segundo tempo o Atlético volta com Rubens na esquerda, Scarpa na direita, dupla de volante e, aleluia, Paulinho ao lado do Hulk. Tirar o Paulinho de perto do Hulk, de perto da área e colocar o Paulinho jogando rente à linha lateral é um crime inafiançável, é crime. E o Filipão já fez isso algumas vezes no campeonato estadual. Não tem problema tentar, mas tem muito problema quando não dá certo e você repete, e repete, e repete, e repete. No segundo tempo o Atlético volta nesse 4-4-2 que eu falei e que jogou na Arena MRV boa parte do segundo tempo e melhora. E empata o jogo com um gol de quem? Paulinho no centro da área, depois de um cruzamento do Scarpa pela direita, o Hulk e Paulinho próximos, o Paulinho faz o gol. Depois o Atlético quase faz o 2-1 numa tabela linda de quem? Paulinho e Hulk, um próximo do outro. E depois o América tem um entendimento do jogo, o América se manda, se lança. Parabéns pela coragem do Cauã. Ele foi muito corajoso, a coragem que teve. O Cauã talvez tenha faltado
ao técnico Filipão, então a gente tem que valorizar muito o outro lado também. O ótimo jogo que fez o América. O América fez um ótimo jogo hoje na Arena Independência. E, gente, o histórico desse clássico Atlético América, América e Atlético, desde 2020, é de jogo equilibrado. O histórico desse clássico é o segundo tempo que a gente viu. Não é o primeiro tempo que a gente viu e não é o jogo da Arena MRV, em que o Atlético foi bem superior e que o América foi bem superior hoje, independentemente dos times, de América ou Atlético. Hoje, o América poderia ter feito 2 ou 3 gols no primeiro tempo, porque foi muito melhor que o Atlético. E no segundo tempo a gente teve um jogo equilibrado. E que o América, como tinha que ser, que tinha que ganhar o jogo, tinha obrigação, se mandou na segunda etapa e o Atlético optou por jogar um pouco mais recuado. Então tem que cobrar de todos os lados, do Filipão, dos jogadores, mas tem uma coisa muito clara pra mim, Cirilo. O Atlético tem uma forma que ele não tem condição de jogar, que é esse 4-2-3-1, que é ponta voltar, ou até não tem ponta pra voltar. Então põe o Alisson. Ou põe Alisson e Rubens de cada lado e deixa o Scarpa ou o Igor Gomes, você vai ter que abrir mão de um dos dois pra jogar assim. Ou então não joga assim. Eu prefiro a segunda opção. Não jogue assim. Para de jogar desse jeito que não tá dando certo. Fica a lição pra final contra o Cruzeiro, tem tempo aí pra trabalhar. Agora, se o Filipão repetir, a gente volta aqui pra cobrar. Alisson foi de titular a não entrar no jogo. Olha. Não é isso que tá escrito, não. Ah, tá bom. Tá escrito. Tá escrito. De graça. O Alisson foi de titular agora no Atlético a não participar da semifinal. Eu tenho dito, eu não, Du também, na Turma Bate-Bola a gente fala muito sobre isso, que é uma mudança de conceito até nossa, de não trabalhar mais do 1 ao 11. O time agora é 1 ao 15, 1 ao 13, 1 ao 14. Porque o treinador, se você tem boas peças, você tem elenco, e para isso o Atlético gasta para ter um elenco desse, você tem que saber utilizá-lo. Eu entendo perfeitamente se ele não colocar o Alisson, que seria um titular para mim, mas pro Scarpa jogar lá na meia direita, que é onde o Scarpa joga muita bola. Exatamente. O segundo tempo do Scarpa hoje foi muito bom. Você via que ele sabia o que ele estava fazendo, cara. Ele teve as jogadas de puxar para bater no gol, ele fez cruzamento que saiu o gol, ele correu atrás o tempo todo, ele correu barbaridade. Ele sabe recompor. Ele já jogou como lateral na carreira. Sabe. Ele sabia o que ele tinha que fazer ali. Concordo, e ele jogou ali o segundo tempo todo. Não foi como no primeiro, que ele foi de um lado, depois ele foi pro outro, depois ele foi pro centro. Sabe? Então, são características que precisam ser respeitadas. Então, se o Alisson senta no banco para jogar o Scarpa, por mais que eu adore o Alisson, eu entendo que existe uma hierarquia no futebol realmente mesmo. O Scarpa já é um cara de serviços prestados, foi a maior contratação do clube pro ano. Tem que jogar e a tendência é que ele melhore cada vez mais. Agora, será que o Alisson não deveria jogar nem um minuto? Então é isso aí. A fala do Léo Figueiredo, também do Edu Panzi. E realmente o Luiz Felipe Scolari não está bem, está péssimo. Chegou um momento que o próprio Edu Panzi falou que era sim para ele ter entrado com o Alisson. Já o segundo tempo ficou tão perigoso que aí já não era jogo para o Alisson mais, mas que o Galo tinha que ter entrado com o Alisson para contra-atacar, e isso não foi feito. E olha só, tem algumas notícias chegando que estão me preocupando, notícias chegando agora à tarde. Vou estar apurando agora à noitezinha pra gente trazer amanhã pra vocês, beleza? É o Identidade 13 à frente das informações. Como eu disse, segue a gente lá no nosso Instagram, deixa o seu likezão aqui e compartilha esse vídeo geral. Como eu prometi no início, aqui do meu lado, foca neles, principalmente esse vídeo aqui de hoje. Vale a pena? Vem pro Identidade, você não é bobo é nada. Tamo junto, deixa o likezão aí pra nós.